A indústria, como a conhecemos atualmente, sofreu diversas alterações ao longo da história. Cresceu passo a passo, fruto de descobertas e evoluções. Já Klaus Schwab dizia: as mudanças são tão profundas que, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente promissor ou perigoso. O fundador do World Economic Forum estava, na verdade, a referir-se a um futuro muito próximo, marcado por uma nova revolução industrial, a qual vai exigir uma abordagem completamente diferente aos novos desafios do dia-a-dia, a quarta revolução industrial. Mas primeiro, vou começar por falar de todas as revoluções anteriores à da indústria 4.0. A primeira revolução industrial foi um processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental. Este processo estabeleceu uma nova relação entre o meio e a sociedade e possibilitou o surgimento de novas formas de produção que transformaram o setor industrial. Foi a partir do século XVIII que a máquina a vapor e o uso da força hidráulica revolucionaram a indústria, tendo sido fundamentais para o desenvolvimento da revolução que sucedeu, a Segunda Revolução. A Segunda Revolução Industrial, que se deu em meados do século XIX e século XX, consistiu basicamente no aperfeiçoamento das tecnologias já existentes. Duas das grandes transformações foram o uso do petróleo como fonte de energia e o reuso da eletricidade, nomeadamente o funcionamento de motores. E, finalmente, a terceira Revolução Industrial, que se deu em finais do século XX, manifestou-se através da eletrónica e das tecnologias de investigação, tendo-se espalhado na indústria de forma extremamente rápida. Se vimos num panorama geral, percebemos que estas três revoluções tiveram objetivos muito simples: aumentar a produtividade, crescimento e flexibilidade em menos tempo, de forma a mecanizar os processos industriais em grande escala. De um modo análogo, a quarta revolução industrial vem dar resposta a níveis de produtividade ainda muito insatisfatórios a nível mundial. Como podemos ver no gráfico apresentado pela organização OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, tem-se verificado uma diminuição progressiva de produtividade em todo o mundo. No atual contexto de pandemia, verificaremos uma situação ainda mais crítica, com níveis de produtividade ainda menor. E em face desta realidade, e num cenário em que dependemos cada vez mais das máquinas, tudo explica a sua melhoria, a fim de produzir mais em menos tempo. Assim, perante os contínuos avanços científicos, tecnológicos e biológicos, favoreceu-se o desenvolvimento da quarta revolução industrial. Mas agora sim, o que é a quarta revolução industrial? A quarta revolução industrial é caracterizada como sendo o ponto de convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, que alterará profundamente a maneira como trabalhamos, relacionamos e vivemos. Segundo o fundador do World Economic Forum, nós seremos testemunhas de mudanças profundas em todos os setores da sociedade, marcados por novos modelos de negócios. Aliás, na sociedade, presenciamos uma mudança de paradigma em curso, de modo como trabalhamos e nos comunicamos, bem como na forma de nos informarmos que nos expressamos. Segundo a empresa americana de software Salesforce, esta revolução caracteriza-se pelo desenvolvimento de 10 áreas tecnológicas, das quais gostaria de salientar a biotecnologia, uma área científica emergente, que, tal como o nome sugere, a interação entre a biologia e a tecnologia, a impressão 3D, veja-se a sua já atual importância no contexto de pandemia na produção de viseiras a nível nacional, a inteligência artificial, também no atual contexto pandémico, a sua importância no desenvolvimento de uma app com base no nível de tosse que consegue dizer a probabilidade de estarmos a contrair o vírus Covid-19, blockchain, que é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização como medida de segurança. Uma das grandes aplicações refere-se às criptomoedas, como as bitcoins. E finalmente, IoT, Internet of Things, compreende todos os aparelhos e objetos que estão habilitados a estarem permanentemente ligados à internet, sendo capazes de identificar na rede e de comunicar entre si. Através disto, vamos ser capazes de desenvolver cidades inteligentes, que vão estar em permanente interação com todos os seus cidadãos. Por exemplo, seremos capazes de configurar as nossas casas e os nossos carros através de alguns cliques num dispositivo inteligente, ou mesmo através de nossos dados biométricos. Contudo, e apesar do potencial impacto positivo destas tecnologias no crescimento económico, é necessário consciencializar o seu possível efeito negativo no mercado de trabalho. Aliás, tendo em conta as razões diferenciadoras desta revolução, há uma certeza: as novas tecnologias mudarão drasticamente a natureza do trabalho em todos os setores e ocupações. Na verdade, dois investigadores da Oxford Martin School quantificaram o efeito potencial da inovação tecnológica no desemprego. Para isso, classificaram 702 profissões quanto ao grau de automatização, desde as que correm menor risco de
serem automatizadas, que estão a nível 1, até as que correm maior risco, respondendo ao nível, enganei-me, primeiro nível 0 e segundo nível 1. Veja-se alguma das definições das seguintes tabelas. Assim, percebemos que há trabalhos mais ou menos propensos a serem substituídos pelas máquinas, o que nos leva a refletir sobre o futuro de trabalho e das competências a ele associadas. Então, com base no novo artigo do Future Skills Report publicado em 2019, vai haver uma transformação a nível das novas skills necessárias e da nossa atitude face ao trabalho. Como podemos ver nos esquemas apresentados, as habilidades realçadas são as comportamentais, como as sociais e cognitivas, e não técnicas. Estas habilidades realçadas estendem-se principalmente às soft skills. Mas agora, o que é que são as soft skills? De uma forma muito sucinta, as soft skills estão associadas às nossas habilidades mentais e emocionais e caracterizam a forma como o indivíduo interage a nível de relacionamento com os colegas dentro e fora do ambiente de trabalho. Entidades como o LinkedIn e o World Economic Forum destacam as seguintes soft skills: criatividade, uma capacidade de conectar informações aparentemente dispares; espírito colaborativo, capacidade de gerir pessoas e trabalhar em grupo; inteligência emocional, capacidade de reconhecer e avaliar as emoções das outras pessoas, estabelecer empatia com esses mesmos sentimentos e gerir as próprias emoções; e flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de ampliar as maneiras de pensar. Basicamente, pensar fora da caixa. As soft skills têm assumido uma relevância cada vez maior, como já tinha dito anteriormente, sendo cruciais para, no futuro, possamos evoluir com as máquinas no só sentido. Enfrentamos um futuro incerto, onde a quarta revolução industrial será o motor para tornar as cidades mais inteligentes, em permanente contacto e interação com o homem, sofisticadas e modernas, com carros autónomos, com lojas de conteúdos personalizáveis a cada cliente, transformações a nível de ensino, construção, movimentação e logística. Um futuro que, se pensarmos bem, já começa a ser uma realidade, através de evidências que fazem sentir, em menor ou maior grau, consoante o estado de desenvolvimento em eles. Como já tive a oportunidade de transmitir, todo este conceito parece revolucionário, mas não é de todo distante. Aliás, já estamos na sua fase inicial. E por isso, prendo também sobre uma nova questão. Se a quarta revolução industrial tiver o impacto que acreditamos, então como será a quinta? Possivelmente, devem estar a ter a mesma reação que eu tive da primeira vez em que me deparei com esta questão. É muito estranho pensarmos num futuro de um futuro. Mas se analisarmos a linha cronológica dos acontecimentos, percebemos que o seu espaçamento tem vindo a diminuir, muito possivelmente devido à velocidade que as transformações acontecem, fruto do mundo multifacetado em que vivemos. Mas esse assunto não é de todo desconhecido. Na verdade, o conceito de sociedade 5.0 já existe no Japão desde 2016. E, portanto, a minha nova questão de fundo é: e como será a quinta revolução industrial? Eu acredito que vai ser a convergência de todas as tecnologias e inovações para dar mais qualidade de vida ao ser humano. Mas de que forma isso nos afetará? Viveremos num mundo em comunhão ou em comparação com as máquinas? Quais serão os futuros trabalhos? As soft skills que mencionei serão suficientes? Terão algum impacto? Passaremos a formatar-nos a nós próprios a fim de compensar os recursos limitados do planeta? Não há respostas conclusivas. E por isso deixo-vos com esta pergunta no ar. Obrigado.